Olá pessoal, agora vamos partir para a segunda parte da sessão do livro do Marcelo Gleiser, O Caldeirão Azul, e ele começa essa outra parte dizendo, perguntando, nos fazendo refletir sobre experiências misteriosas, né, que desafiam explicações racionais. Então, qualquer um, ou a grande maioria das pessoas, já passou por momentos assim, por eventos que aconteceram e que a gente não conseguiu explicar de maneira racional, né? Não buscou coincidências para explicar aquele fenômeno. Ele conta que aos 17 anos aconteceu algo muito misterioso na casa dele, porque ele ouviu um barulho de garrafas quebrando, e ele saiu do quarto dele e foi para a sala. E lá onde haviam várias garrafas, né, algumas não tinham se quebrado, e aí no momento que ele chegou, novamente o restante daquelas garrafas quebraram todas. E aí ele ligou para o pai dele dizendo que havia acontecido, né? Durante muito tempo ele tentou explicar de uma maneira racional aquele evento, mas ele nunca conseguiu explicar o que aconteceu, né? Porque ele, sendo agnóstico, né, uma postura de um método científico, né, o cientista então entende que a natureza segue regras e é sempre bom manter a mente aberta para deixar o inesperado entrar na mente, porque o inesperado sempre vai acontecer. Nós não sabemos tudo, nós não temos o controle sobre a natureza está sempre na frente da gente, então isso não é possível saber tudo sempre. Então é normal, é adequado a gente celebrar esse mistério do conhecimento, aonde nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ter resposta, né? Ele conta que ele foi num evento, um evento de profissionais de seguros de vida, e ele falou do caráter essencial, existencial, sobre nascimento e morte, né? E ele começou falando sobre o universo, sobre o início e o possível fim do universo, e comentou que nós somos os únicos seres que temos essa noção, até onde a gente sabe, temos essa consciência de que existimos e que podemos alterar o mundo à nossa volta, pelas nossas escolhas, né? Os caminhos que nós traçamos na direção da nossa vida, boa ou má, ela passa pelas nossas escolhas, né? É um caráter muito importante. Nós, no meio de bilhões de galáxias que existem, de bilhões de estrelas que existem, mostra as possibilidades de que nós somos os únicos que podemos unir essa existência na Terra, né? E quem sabe no universo. Então, nós podemos escolher no que se prender, né? A neurociência tem avançado muito nessas questões relativas à liberdade, a questão do livre-arbítrio, mas nós temos a liberdade de escolha. A escolha é uma decisão nossa, só que ela depende de fatores sociais, de fatores familiares, de fatores culturais. Por isso que é uma certa liberdade relativa, ela é condicionada a certos fatores, né? As nossas decisões, elas são tomadas através de um aspecto muito amplo do conhecimento, né? Essas decisões não parte de nós dizermos existe e não existe livre-arbítrio e pronto. É uma discussão que deve ser mais pluralista, né? Então, o livre-arbítrio ele tem essa dimensão multidimensional, né? Então, são decisões muitas vezes complexas, né? Que se eu jogar uma bola do alto de um prédio, essa bola vai cair, eu vou ter uma certa segurança em analisar esse fenômeno, mas se eu jogar uma pena do alto do prédio, essa pena vai ter um comportamento diferente por causa do ar, a resistência do ar, e daí já fica muito mais complexo, muito difícil de definir, né? Então, o Laplace ele propôs um determinismo científico,
propondo uma análise em que nós conheceríamos todas as posições de velocidade das partículas, e para poder ter um fato determinado. Mas essa precisão absoluta não existe, né? A imprecisão, a incerteza das medições, elas fazem parte da própria medição. Então, até a previsão do tempo, né? A previsão do tempo, 1 ou 2 dias e olhe lá, né? Porque são medições imprecisas. Então, só numa figura de um Deus onisciente é que nós teríamos o determinismo das coisas. Mas a existência dele não é confirmada. Então, essa nossa miopia é uma bênção, né? Porque nós podemos escolher o que nós queremos, nós podemos escolher o que vamos fazer amanhã. Então, nós temos que abraçar essa insegurança, né? A física tem um momento da física quântica que estava surgindo, de uma placa metálica que liberavam elétrons, independentemente da intensidade da radiação luminosa, só que dependia da frequência. Então, a mecânica clássica não explicava isso. Só com Planck, em 1900, ele propôs uma análise do transporte da energia, da emissão e recepção da energia em forma de quanta, em forma de pacotes de energia, né? Porque foi uma atitude meio desesperadora dele, para poder, à força, tentar explicar algo que era o contrassenso da época, né? Então, isso revela que o fracasso, ele faz parte daquele que busca a força criativa, né? Nada é fácil, até mesmo para um gênio da ciência. Nada é fácil. O Einstein estudou muito tempo, durante décadas da vida dele, ele se envolveu com a teoria da relatividade e outros conhecimentos que ele desenvolveu. Então, se vai da agonia do fracasso ao êxito do sucesso, o êxito do certo. Então, é uma relação muito tênue. Então, quando nós estamos tentando fazer algo, o fracasso vai acontecer. O que a gente não pode é colocar o chapéu muito longo, com a aba muito longa, e a gente não conseguir enxergar a nossa frente por causa do nosso orgulho. Então, o fracasso também funciona como um laço de empatia, de pensar nos outros, né? Da fato dos outros terem dificuldades, dos alunos terem dificuldades, que é aquela dificuldade que a gente também teve de entender. A gente passa por isso também. Durante muito tempo, a busca por uma teoria unificadora foi sempre desenvolvida, desde 600 anos antes de Cristo, né, que se buscou explicar tudo a partir da água, tudo a partir de uma certa substância, do ar, do fogo. O Newton propôs a unificação do movimento da maçã com o movimento da Lua sobre a Terra, que deu origem à gravitação, né? Então, a ciência, a essência da ciência é essa busca por ideias. Então, a geometria, ela não explica tudo. A geometria, a matemática, ela não explica tudo. O próprio Platão dizia que o mundo das ideias é ali que está a essência do mundo. Então, Maxwell e Faraday, eles unificam o campo elétrico com o campo magnético, dando o surgimento do eletromagnetismo, e depois de um certo tempo, a perfeição matemática é tida como padrão de beleza, de simetria. Mas a beleza de simetria matemática não pode ser critério de verdade. Então, porque a natureza é feita de perfeição e imperfeição, de desequilíbrios, de transformações, que o universo ele se formou a partir de desequilíbrios cósmicos, né? E estrelas colapsam a partir de desequilíbrios cósmicos. Então, é uma perfeição e imperfeição, andam juntas. Então, a ciência é um mapa incompleto do que aprendemos. E a cada nova descoberta, novo conhecimento, esse mapa ele se amplia, ele se torna maior, ele se torna mais detalhado. Então, mas sempre contendo uma fração do que existe. As ferramentas de exploração, os telescópios, por exemplo, podem amplificar o conhecimento, mas a ciência sempre vai ser um mapa e a natureza é o território. Então, esse território
da natureza, quando eu dou um passo, eu tenho infinitos outros para dar pela frente. Então essa é uma postura de observar essas transformações que acontecem na ciência, as ideias tanto de transformações como algumas leis imutáveis, que é o que o Tales estudava 650 anos antes de Cristo, que tudo era transformação para ele. E o Parmênides, que tudo era imutável. Então, nem um e nem outro, é os dois, porque existem regras da natureza que são imutáveis. As órbitas planetárias, os níveis de energia dos elétrons nos átomos, eles não mudam, são imutáveis. Mas o universo é rico em transformação, nada permanece igual no universo. Então, tudo é um fluxo constante de transformações no universo e na vida da gente.